Vera, desses pontos apresentados pelo Moro, na sua opinião, qual é aquele que você acha que pode provocar maior impacto, mudança no sistema judiciário, se for aprovado pelo Congresso Nacional? Bom, o primeiro ponto, eu penso que seja realmente a prisão após a condenação em segunda instância. A prisão após... É como o Lula. O Lula está preso... Exatamente. Após a condenação após em segunda a condenação instância. em segunda instância. Então, apesar desse tema já estar sendo exaustivamente discutido, questionado por alguns advogados, juízes até... eu penso que esse tema, embora sensível, polêmico, porque, para todos os efeitos, a Constituição Federal de 1988, ela privilegia o que é chamado o princípio da presunção da inocência. Nós temos, como a gente já sabe, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que já favoreceram a prisão após condenação em segunda instância. Nós tivemos alguns casos concretos, como o próprio habeas corpus do ex-presidente Lula, e teremos agora, no dia 10 de abril, finalmente, uma solução que será definitiva, ou seja, o efeito dessa decisão será um efeito erga omnes, que eu não entendo. O que quer dizer erga omnes? Exatamente. Ele significa que ele vai vincular, a decisão que você tomar lá, vai vincular todos os membros do Poder Judiciário, a nível federal, estadual e municipal, e inclusive a administração pública, direta e indireta. Tá, então isso aí o Supremo vai decidir no dia 10 de abril. De abril. Se mantém a prisão em segunda instância ou se não mantém. Exato. Ele pode dizer que não, que vai esperar lá o trânsito em julgado, não é isso? Agora, o que é importante explicar é que aquelas decisões que foram tomadas anteriormente, favorecendo a prisão após condenação em segunda instância, como eu falei, se referiu a alguns casos concretos, razão pela qual, apesar de ter uma repercussão geral reconhecida em recurso extraordinário, alguns ministros do próprio Supremo não respeitavam e decidiam monocraticamente de forma contrária. Então agora o que decidir vai valer para todo mundo? Agora nós vamos entrar em sede de que a gente chama de controle abstrato de constitucionalidade. O que significa isso? Nós vamos julgar, aliás, o Supremo vai julgar duas ADCs, de número 43 e 44, e uma outra mais recente, do número 54. O que é uma ADC? É uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, é um instituto jurídico que faz parte do controle abstrato de constitucionalidade e que, uma vez definido, uma vez debatido, julgado e decidido, ele valerá para todos e não vai se questionar mais essa decisão. Então, é uma decisão que a gente diz jurisprudencial, da mais alta corte do país, ou seja, a instância máxima do país, e eu penso que o ministro da Justiça já introduziu essa mudança agora, oportunamente. Então, vai mudar o Código Penal, vai mudar o Código de Processo Penal, principalmente, né? No sentido, veja bem, ele poderia ter, o que eu quero discutir aqui é que ele poderia ter proposto uma PEC. Uma proposta de emenda constitucional. Mas não fez isso. E, surpreendentemente, ele não fez isso. Então, eu penso que, ao propor uma mudança na legislação ordinária, que é aparentemente simples, ela demanda um quórum menor de deputados e de senadores para que isso possa ser mudado, eu tenho a impressão que ele está com a expectativa de que o Supremo vai decidir a favor da prisão após a condenação em segunda instância. E dessa maneira, como ele próprio já falou, já é constitucional, porque já tivemos algumas decisões, mas a partir dessa decisão, aí sim, ela passa a ser uma decisão que não poderá mais ser questionada. Tá. Vera, ficou muito claro. Uma outra questão. Ele falou ali também, ali naquela solana que a gente colocou dele agora há pouco, dizendo que ao invés de aumentar as penas, teria que diminuir, então, a possibilidade de progressão da pena. O que significa isso? Para crimes hediondos, né, para crimes violentos e até para corrupção. Até peculato, corrupção passiva, ativa. Então, o que significa isso? Eu vou ser condenada, né, e não importa se é após segunda instância ou depois da sentença ter transitado em julgado, eu sou presa e vou cumprir aquela pena.
Não importa o tempo da pena. Tá. Daí o que vai acontecer aí? Vai haver um endurecimento com relação a todos os institutos que compõem essa pena. Então, por exemplo, a depender da gravidade do meu crime e do tempo de pena superior a 4 anos, por exemplo, eu estou dando assim apenas um exemplo. Claro. O que vai acontecer? Eu vou perder o direito de ter as minhas saídas temporárias. Eu não posso mais sair. Perdeu essa saída? Perdi o direito. Em segundo lugar, não. E outra coisa, eu vou iniciar, de qualquer maneira, a minha pena, eu vou cumprir inicialmente no regime fechado. Então, não se tem possibilidade nenhuma, por exemplo, a corrupção vai ser regime fechado. Você não vai mais entrar num regime semiaberto, ou como ocorre hoje. Então, deixa eu ver. Então, teria corrupção, crime hediondo, é isso? E crime violento. E crime violento. E o crime organizado, obviamente. Tá. Esse pessoal, então, teria que cumprir a pena preso. Preso. Não com esses institutos que existem hoje. Não pode mais sair temporariamente, vai iniciar em regime fechado obrigatoriamente, né? E mais, vai ter direito, se for o caso, uma progressão de pena, a depender se o agente cumpriu já 3/5 da pena. Essa é a proposta dele. Sim. Então, eu teria que cumprir 3/5 da pena para ter direito a uma progressão de pena. Hoje, quanto é? Hoje é muito menos, 2/3. Hoje é 2/3. E às vezes até 1/3, a depender da ideia. Tá. E também vai depender do comportamento do preso no estabelecimento prisional. E também, se ele não é reincidente, como que ele tem os antecedentes criminais, tudo isso é um conjunto de elementos que o magistrado, o juiz, vai ter que analisar e decidir de uma forma mais justa possível. Sim. Bom, qual é outro ponto que você destaca do que o Moro propôs hoje? Eu acho muito importante o chamado, também já criticado, o Instituto importado dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos países de tradição, que a gente chama o sistema Common Law, aquele sistema que privilegia costumes e decisões jurisprudenciais ao lado da Constituição e da legislação, né? Contrariamente ao nosso país, que tem um sistema civil law, em que a ascendência é mais do que nunca da Constituição e da legislação, e num lugar secundário, costumes e as próprias decisões jurisprudenciais. Então, o que isso significa? Esse sistema importado desses países, que a gente chama de sistema de common law, Estados Unidos e Inglaterra, ele é muito mais objetivo, ele torna a justiça mais célere. Mais célere? Muito mais célere. Porque não fica se arrastando. Não fica se arrastando. Por quê? É feito, o agente comete um crime. Vamos considerar, em primeiro lugar, que seja um crime, não seja um crime grave. Embora até possa haver o caso de um crime mais grave, mas aí tem eu já explico daqui a pouco. Vamos começar com o crime menos grave. O que acontece? Com pena inferior a 4 anos. Né? É feito, aí sim, o agente teria a oportunidade de formalizar um acordo com um membro do Ministério Público, ou seja, com o Ministério Público. Ou seja, ele reconhece que praticou o crime. Exatamente, ele vai confessar. Ele vai confessar o seu crime, e em troca dessa confissão, o Ministério Público vai proporcionar a ele um acordo. Agora, veja bem, Heródoto, esse acordo ele tem que primar pelo princípio da proporcionalidade. O que significa isso? De acordo com a gravidade do crime que ele cometeu, o Ministério Público terá que analisar e dar a pena justa para esse caso. Então o juiz vai perguntar, o senhor é culpado ou inocente? Aí não. Se eu disser, sou culpado, eu assumi a culpa. Não. O Ministério Público. Ele vai confessar para o Ministério Público. Aí, formalizado esse acordo, vamos supor que ele concorde em fazer esse acordo. Veja bem, o importante é que o defensor está junto, diferentemente das críticas que têm sido colocadas aí, que o agente estaria, digamos assim, desprotegido. Então, com o defensor público é feito esse acordo, e aí sim, vai para o juiz homologar. Então o juiz vai analisar. E com isso ele pode ter a pena diminuída? Pode ter a pena... Se o crime for leve? Exatamente. E se for pesado? Se for mais pesada, daí existe uma outra cláusula aí. Ele vai ter que obrigatoriamente, mesmo que ele faça esse acordo, que não entre na justiça, que esse é o objetivo, que não vá acumular mais a justiça ainda, que tem crimes mais graves, mais importantes para se preocupar, o que acontece? Ele vai ter que obrigatoriamente concordar e iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Entendi. Muito bem. Isso é muito importante. Vera, queria te agradecer a gentileza, as explicações ficaram bastante claras para mim. Imagina. Muito obrigado. Eu fico às ordens, eu agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço, querida. Obrigado. Muito grato.